E aí pessoal, voltei aqui, né? Tinha acabado o vídeo aí. Passei quase meia hora procurando essa matriz. E aí eu já adaptei a matriz aqui. Então aqui é uma parte importante também. Você adaptar a matriz, né? Quando ela está com isolamento absoluto, é legal que o próprio dique de borracha, o próprio lençol de borracha, ele invagina bem aqui nessa região, na cervical, e faz com que você vá lá dentro, né, com a matriz. Então o interessante é realmente você vir lá de dentro, né, da gengiva com a matriz e segurar aqui atrás, né, para deixar bem firme, bem estabilizada essa matriz. Então essa é a forma que eu uso, né, a forma que eu aprendi, é uma forma que eu acho prática. E aí agora a gente vai trabalhar com esmaltes, sabendo que nas proximais a gente tem o esmalte, né? O esmalte cobre toda a parte de dentina e não é diferente nas proximais. Então o esmalte, o interessante é a gente saber como que funciona a questão da espessura desse esmalte. Ele sempre começa mais fino aqui, 0,2, 0,3, 0,5 e vai aumentando conforme vai para incisal. E isso você tem que fazer também, né? Não adianta você simplesmente colocar um incremento de esmalte sendo da mesma espessura, que aí vai dar problema aí na hora da absorção, da reflexão de luz, né, dos acabamentos finais, não vai ficar bacana, tá? Eu reservei para esse esmalte aqui, o esmalte A1, né? E é isso que eu vou fazer. Que nem eu falei para vocês, a resina não tá muito legal de trabalhar, tá mole, a temperatura tá alta, né? Então o ideal é a gente manipular essa resina um pouco para dar deixar ela mais maleável. No caso aqui ela já tá maleável até demais já. Mas vamos lá, estabilizar, né? Interessante estabilizar aqui e vem com essa resina e deposita aqui onde é para ela ficar, certo? É que nem eu tô falando, não tá tão fácil. A gente tem essas espátulas, né, da LM. Eu gosto muito dessa daqui, né, que aplica. Espátula bem delicada. Aí você já sabe que você tem que ter bastante delicadeza, né? Então é para isso que ela serve nessas horas. Aí você vai começar a depositar essa resina de uma forma que ela seja uma resina que ela atenda aquelas características que eu falei, né? Ela venha mais fina e vá aumentando conforme ela vai para incisal. É que nem eu falei para vocês, essa aqui é a parte mais difícil que eu acho de fazer. É parte bem delicada que se você fizer com muito capricho aqui, você vai obter um resultado bacana. Minha assistente está aqui do lado. Minha assistente agora tem 10 anos. Então já é uma moça do papai já. Então aqui tem que ser um incremento bem delicado. Interessante tá muito ruim. A resina tá muito quente aqui em casa. A gente quase que perde o controle da resina. Esqueci de deixar um pouquinho na geladeira. Aí eu tô tendo tô tendo muita dificuldade em acomodar aqui nessa região. Certamente eu acho que eu vou ter que parar para condicionar bem essa resina, para ficar mais fácil para eu passar para vocês a ideia que eu tô querendo, por conta que tá muito difícil realmente. Geralmente a gente não tem essa dificuldade aqui, não. É bem, não é que seja fácil, é bem tranquilo de se fazer. Vou tá aqui com pincel. É interessante, gente, desculpa, ter os instrumentais corretos, né?
os instrumentais corretos. Eu vou ter que fazer aqui isso aqui em 2 vezes, por conta que tá muito ruim para fazer com essa resina mole desse jeito. Mas é interessante ter os instrumentais corretos para poder fazer esse tipo de trabalho. Ajuda muito, né? Não adianta você querer fazer um trabalho refinado com a espátula parece uma enxada. Você não vai, por mais que você seja bom, mas você, de certa forma, você vai ter um pouco de dificuldade. Então, o interessante é que você tenha realmente o material correto para você fazer. Tá dentro aí, filha, da imagem. Ei, caramba, isso aí é muito ruim, gente. O que eu quero fazer aqui, gente? Eu quero fazer levantar essa muretinha aqui com aquelas características que eu falei para vocês. É começar ela mais fininha e aumentando aos poucos a espessura dela, justamente porque na parte incisal do nosso dente geralmente é onde o esmalte ele tem uma predominância maior. Então você tem que sempre respeitar essa situação, né? O esmalte ali do meio do dente para incisal ele aumenta aí, chega a 1 milímetro, 1.3, 1.4 de esmalte. Você tem que respeitar isso, né? E nas proximais da mesma forma. Uma forma bem bacana de você saber sobre isso é você aí, gente, feita a muretinha, e aí a gente vai dar continuidade aqui, né? Desse outro lado é só um incrementinho de nada, então nós tem que fazer da mesma forma. O calor aqui tá pra matar aqui. Se fosse na casa do Tonelinho, meu amigo de Rio Branco, ele tem ar-condicionado na casa dele, tem até na garagem do carro tem ar-condicionado. O homem é potência. Mas aqui em casa o negócio tá roço de ar-condicionado. Aqui da mesma forma, onde é esmalte, coloca-se esmalte, onde é dentina, coloca-se dentina. Então é interessante respeitar isso e não abusar da sorte, tá? Eu não falei da escolha de cor aqui, como que eu faço, na verdade como que eu aprendi, né? Mas fica para outra oportunidade. Mas interessante é que você venha já com o seu planejamento pronto e você saiba realmente que resina que você vai utilizar, né, a cor que você vai utilizar. Você tem ideia aí da espessura do incremento que você vai utilizar. Então é interessante. Em alguns casos é interessante até você medir, né, a ponta de alguns instrumentais, já que se você não tem mais ou menos noção de espessura de incremento assim no olhômetro, até porque também não é tão fiel isso, né? Mas interessante é você medir, que é para você ter noção de que você está fazendo, beleza? Então aqui a gente concluiu a etapa que eu acho que é mais crítica, né? Então a gente já tem aqui mais ou menos aí o design aí do que a gente quer, né? Não ficou legal, confesso para vocês, porque tá muito difícil de manipular essa resina. Mas agora a gente vai começar a trabalhar de uma forma bem legal, que é aplicando já a dentina. Eu selecionei para esse caso aqui aplicar uma dentina de cor A3, da mesma marca, né? Então é interessante. Eu não sou conhecedor tanto de resina, confesso para vocês que não está com muito tempo que eu trabalho com resina, mas eu gosto muito, né, de fazer da forma que eu aprendi. Então assim, se eu faço um curso, eu gosto de replicar aquilo que eu aprendi da forma mais fiel possível. Então, gente, aqui é um momento muito interessante, na qual você tem que ter cuidado e lembrar daquilo que eu falei anteriormente. Respeitar aqui o limite aqui no bisel, né?
e deixar o espaço pro teu esmalte aqui também, né? Porque esse bisel aqui, ele não é feito simplesmente só em dentina. Então nesse momento aqui você tem que ter cuidado para você não encher o seu dente de dentina. E aí daqui a pouco você vai colocar o seu esmalte e não vai ficar legal. Tá? Então o interessante é trabalhar esmagando a resina aqui e deixando esse degradê aqui, indo até mais ou menos aqui nessa região mais ou menos. O esmalte varia aqui em torno de 0,8 a 1. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer. Como aqui nós vamos caracterizar um pouco, a gente vai deixar o espaço aqui para a gente fazer nossas caracterizações, colocar um esmalte, uma resina de um efeitinho diferente. O interessante aqui é respeitar aquilo que você já delimitou. É você respeitar. Se você tem esmalte, não tem porquê você jogar resina por cima do esmalte. Então você vai jogar, vai pôr a última camadinha de esmalte. Você ainda tem espaço. Interessante também é respeitar as inclinações do que o dente tem, né? O dente ele tem 3 inclinações. Então você tem que respeitar essas inclinações. Ele sai aqui na cervical em uma inclinação, terço médio em outro, pro terço incisal outra inclinação. Então, o interessante é você respeitar isso também, né? Puxa a resininha que tá aqui para cima do esmalte, que não fica interessante, isso. Faz algumas marcações aqui. Aqui é aquela hora interessante que você consegue, se for um dente mais jovem, você consegue dar as características dele aqui, desenhando aqui os mamelos, né? Desenhar aqui as características de um dente mais jovem. Aqui na verdade nós vamos trabalhar como se fosse um dente mais jovem e tudo, e aí a gente vai caracterizar bacana aqui. Você está dando para ver que eu tô fazendo as características, ó, né? Então funciona mais ou menos dessa forma que é para ser feita essa etapa aqui. Não ocupar muito o espaço, não perder muito tempo também, porque a resina de dentina ela tem um comportamento um pouco diferente da resina de esmalte para esmalte. E aí o que acontece? Se você demora muito aqui, ela vai começar, principalmente na presença da luz, ela vai começar a endurecer, né? Fotopolimerizar. E isso não é interessante. Beleza, gente? Então assim, as características anatômicas, né? Isso aqui não é bem retinho, não é bem perfeitinho. Se você for ver um corte bem detalhado disso aqui, você não vai ver que não é tão perfeitinho. Então você também não pode querer fazer bem perfeitinho aqui, né? Então dê a característica que é concernente ao seu dente. Bom, a resina tá muito ruim de trabalhar, muito, o negócio tá muito mole, e aí não dá pra gente manipular de uma forma bem interessante. Mas o ideal aqui é a gente não abusar muito aqui da espessura, tá? Para dar um efeitinho diferente, eu não vou colocar pigmento, né? Eu não vou colocar nada, até porque eu não trouxe todo o meu material do consultório, esqueci alguns pincéis. Mas dá pra gente fazer um negócio, um efeitozinho bacana aqui para dar aquela efeito de translucidez. E para isso a gente tem a resina específica, né? No caso aqui da Empress, a gente pode trabalhar com a Trans 30 ou a Transopal, né? A Transopal ela é um esmalte acromático, né? Um esmalte que não tem cor. Então ela é bem mais
mais interessante de fazer. Importante aqui nesse caso aqui é fazermos e não ocuparmos também muito espaço da última camada, que vem aqui de esmalte, né? O esmalte que a gente selecionou para a cor do nosso dente. Isso aqui vai ficar legal quando a gente terminar a restauração. A gente consegue ter mais ou menos um parâmetro aqui, né? Dessa mais azulado aqui, mais translúcido. Então fica bem interessante, fica bonito. Claro que falo para vocês que em 70, 80% dos casos dos quais a gente pega no consultório, raramente a gente precisa fazer isso. Às vezes eu vejo um exagero aí do pessoal, coloca um dente, paciente aí de 50 anos, aí o nego pega e coloca uma translucidez ali, um negócio, uma pigmentação, um dente com uma textura diferente. Então assim, é fisiológico, não tem por que você querer inventar uma coisa que ao passar do tempo ele tem um desgaste. Então tem que ter cuidado. Diga. Não, então não vou assar essa carne não, pode guardar aí que eu não vou fazer nada, só minha mulherzinha folgada, essa minha esposa. Pelo amor de Deus. Beleza, gente? Então tá interessante já. Então a gente já está praticamente preparado aqui para fazer a última camada de esmalte, englobando toda essa parte de bisel, né, que faltou ali, né, aquele pouquinho de bisel que a gente deixou. Então agora a gente vai ter um parâmetro legal. Como que a gente vai fazer? A resina tá extremamente ruim de trabalhar, gente. Essa resina da Empress é uma resina da Ivoclar, né? Ela é uma resina muito boa de trabalhar, então não tem por que ter tanto sofrimento. Então assim, é muito boa mesmo. Como é um caso, a gente olhando um caso desse sem saber o passo a passo, inicialmente a gente acha que é um caso muito difícil de fazer, ao passo que se você segue o protocolo de como que é para ser feito, ele vai se tornar relativamente fácil, né? Interessante aqui, você pode até jogar a resina um pouquinho aqui para cima do outro dente, né? Porque você tem um material, espátulas, que ela vai entrar ali e vai fazer com que não fique esses excessos e tudo. O importante, como é um dente que você tem o dente contralateral aqui, né? Você tem referências anatômicas, e aí você vai seguir, você vai fazer o irmão gêmeo desse dente, e aí você segue em frente, trabalhando aqui tranquilo. A minha assistente já partiu, já aguentou a pressão. Vamos sempre tirar um pouco do excesso, né, para você não começar a se perder aqui na anatomia. Mas aqui a gente já tem um dente já para aquilo que a gente começou, né? Um dente com uma classe 4 bem severa aí. Interessante, gente, é bem interessante mesmo. É sempre respeitar as inclinações dos dentes, as 3 inclinações que o dente tem. Onde eu quero chegar para você: se você não respeita essas inclinações, quando você chega no fim, você vai olhar o seu dente e ele tá para fora, tá vestibularizado. Aí o paciente vai olhar no espelho e vai ficar parecendo o Bozó da Rede Globo. Então não é interessante. Então aqui, ó, a gente tem, ó, como olhar, né, ver essas inclinações. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito. Mas foi pegar aquela lição de volta rápido, A resina tá péssima, simplesmente tá péssima. Então não vi que não é legal essa estratégia de trabalhar em casa. Quer dizer, porque aqui eu tô sem ar-condicionado, é uma salinha que eu montei justamente para isso.
né? Eu gosto, ultimamente eu tenho passado muito tempo fazendo os enceramentos. E aí eu peguei e montei aqui em casa, que eu gosto realmente, chego em casa, e aí eu dou uma trabalhadinha de leve. Claro que eu não estou transferindo responsabilidade de trabalho para dentro da minha casa, porque a gente já passa o dia inteiro socado dentro de um consultório. E se você for fazer isso, é arriscado você ficar solteiro. Mas eu realmente eu tenho gasto muito tempo meu aqui. Gasto não, tenho ganho, né? Estudando, e treinando aqui, vendo como que funciona a resposta de cada material. Muitas coisas que eu faço já tem um treinamento prévio. Eu gosto de ir bem seguro para fazer um procedimento. Isso aqui eu confesso para vocês que foi um grande desafio para mim, né? Quem me conhece sabe que eu não era muito adepto a restauração, a trabalhar com resina composta, de falta de ignorância. Eu falo até que seja uma ignorância. Eu achava que o comportamento dos laminados cerâmicos, né, seria melhor e tudo. E aí, fim daqui a gente começa a realmente adquirir conhecimento. E o importante é a gente perceber que a gente tá errado, né? Que a gente tem que ponderar algumas situações. E aí ó, o dente praticamente finalizado, ó, sem dar acabamento com broca, sem muito excesso, né? Então depois aqui é só dar o acabamento e acabou, né? É simples, torna simples. Eu vou parar de mexer por aqui. Claro que se fosse na boca eu ia dar mais um capricho, mas isso aqui é pra gente ilustrar da forma que é interessante trabalhar. Claro que se for preciso a gente pode jogar mais um incrementozinho aqui, dar os detalhes e tudo. Geralmente as ameias, elas não são tão simples de fazer, né? Então essa região aqui é uma região crítica, né? Uma região que você tem que dar simetria com outro dente, mas aqui ficou um excessinho, a gente consegue tirar com a broquinha, né? Então eu acho que o volume ficou bom, não ficou vestibularizado, né? Então já dá pra dar os acabamentos, né? E finalizar. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que goste, né? Que sirva de alguma forma. E o negócio é treinamento. Não meti broca nenhuma, o dente tá com uma macroanatomia bem interessante já. E aí daí é só finalizar.